Programa Viver é Melhor continua aqui na Boa Vontade TV. Nós estamos conversando hoje sobre a importância de respeitarmos as nossas necessidades biológicas, o nosso relógio, o nosso sistema de temporização, que é aquele ritmo que todo mundo tem para realizar as atividades do cotidiano e pensar também sobre a nossa saúde, não apenas no presente, mas no futuro. Quando a gente fala de prevenção de doenças, de qualidade de vida, a gente fala também de atividade física. Hoje as pessoas vivem cada vez mais, 70, 80 anos. É até fácil chegar a essa idade, mas em que condição de saúde? Atividade física é fator decisivo para ter qualidade de vida em todas as fases da vida, e não importa a idade. É por isso que a gente continua conversando sobre isso aqui no nosso programa. A importância de planejar bem a nossa agenda e não esquecer de colocar a rotina de exercícios físicos dentro dos nossos compromissos. Continua com a gente, educador físico, Fábio Medina, explicando para a gente como é que a nossa agenda deve ser pensada, organizada para garantir que a atividade física esteja presente. 30 minutos por dia já é o suficiente? Uma pessoa que, olha, eu preciso começar atividade física, quanto tempo eu preciso? Já é um bom começo? Para quem é sedentário e não faz nada, é um bom começo. Você pode começar a introduzir isso na maioria dos dias da semana, procurar de início 3 a 5 dias e depois estender isso para todos os dias da semana. Ao longo do tempo você vai se condicionar, você vai achar que esses 30 minutos já começa a se tornar muito pouco. Quanto tempo? Depois de quanto tempo, por exemplo? Acredito que uma pessoa sedentária aos 3 minutos, uns 2, 3 meses, ela já começa a sentir a necessidade de aumentar essa intensidade. Então, ela pode começar a introduzir ou aumento da intensidade em questão de aumentar para um trotezinho, que seria uma corrida muito leve, ou aumento do volume, que aumenta, passar de 30 para 40, 50 minutos, ao invés de 30. Podendo fracionar para auxiliar na rotina diária, da dificuldade de horário, e, enfim, ou aumentando a intensidade mesmo. A própria pessoa começa a sentir essa necessidade de aumentar a carga e de Vai, fazer porque todos ter aqueles fatores de controle de intensidade, que são o surgimento do suor, seja ficar mais ofegante, sentir o coração bater mais acelerado, ao longo do tempo o corpo se condiciona. Aquela mesma intensidade, ele já vai sentir fatores fisiológicos menores para aquela mesma intensidade relativa. Ou seja, você vai necessitar de uma atividade um pouquinho mais intensa para continuar trazendo. Não que aqueles 30 não traga mais, traz, mas você tem condição de aumentar um pouquinho mais e se tornar mais condicionado. E os resultados vão ser melhores também. Óbvio, você ser bem. Isso, consequentemente, começa a aumentar e você começa a progredir para outros fatores. Agora, alguma relação de restrição? A atividade física a gente sabe que tem que ser sempre acompanhada. Se a pessoa tem uma doença, por exemplo, o especialista que faz acompanhamento da saúde precisa saber, precisa indicar alguma alteração no treino de uma pessoa, no acompanhamento de educador físico, de acordo com alguma doença que essa pessoa tenha? Sim, tem um público especial que nós falamos, que são aqueles portadores de doenças cardiovasculares e também diabéticos, hipertensos. Esse necessita de um cuidado especial. Primeiramente, quem tem alguma dessas patologias, alguma dessas doenças, passar pelo médico. O médico tem que estar acompanhando, tem que estar junto, acompanhando toda a progressão do treinamento e o comportamento, porque é ele que mais do que ninguém conhece como que é o seu corpo, como que já vem a longo prazo a sua resposta do seu organismo de acordo com aquela deficiência, aquela doença em si. Por exemplo, o hipertenso, ele necessita treinar, porque principalmente a atividade aeróbica, que é visto que tem os maiores benefícios em relação à hipertensão. Hoje sabe que o exercício, principalmente o aeróbico, empregado de 30 até 60 minutos diariamente, ou em cada sessão que é feito ele tem um efeito hipotensivo. Ou seja, após essa sessão de exercício aeróbico, principalmente em intensidade relativa moderada, a pressão vai diminuir e vai ficar menor, durando até 24 horas, alguns menos, alguns mais, em relação àquela pressão que estava antes do início da atividade física. Ou seja, tem diversos fatores que vão estar influenciando essa diminuição da pressão, mas ele tem esse benefício. Então, imagine o hipertenso que toma medicação todos os dias, está tentando controlar a pressão, se ele começa a fazer na rotina dele essas sessões de exercício aeróbico e todo dia a pressão dele começa a diminuir, começa a estar mais baixa. Que benefício ele vai ter para o sistema cardiovascular dele, principalmente para o coração, vasos, enfim. Talvez até consiga diminuir a quantidade de remédios? Em alguns casos, sim. Aliás, você Assim, com orientação de especialista. Exatamente. Sempre com a orientação do médico, tanto hipertenso, diabético, eles é quem tem que dosar a medicação. Eles que tem que estar com acompanhamento a longo prazo, ver como que está o comportamento da pressão arterial e fazer a diminuição ou aumento da dosagem quando for necessário. No caso do exercício, diminuir a dosagem pelo efeito hipotensivo que o exercício Então, causa. o fato de uma pessoa ser hipertensa não significa que ela não possa fazer atividade física, muito pelo contrário, ela deve fazer porque é um tratamento alternativo, Exatamente. complementar, na verdade. Como qualquer outra pessoa também, e pelo fato da doença, tem que ter alguns cuidados. Exemplo, Pode fazer de manhã?
Pode. Me fizeram essa pergunta, pediram para eu fazer essa pergunta, na verdade. O hipertenso pode fazer atividade física de manhã? Porque explicaram para essa pessoa que de manhã a pressão sobe mais rápido. Isso é verdade? Então, a tendência é que a pressão de manhã pode estar um pouco mais alta do que o restante do dia. No entanto, tem alguns parâmetros que a gente utiliza para fazer ou não a sessão de exercício com o hipertenso. No caso, se a pressão do hipertenso está descontrolada, se ele deixou de tomar um remédio aquele dia, a pressão chegou na hora da sessão acima de 160 a sistólica e acima de 105, 100 a diastólica, a gente não recomenda fazer uma atividade física com ele. Por quê? Normalmente, a atividade física aeróbica ou mesmo o trabalho resistido, que é o trabalho de força, ele tende a aumentar a pressão arterial. Pelo fato que aumenta a frequência cardíaca é um produto da pressão arterial. Então, você tende a aumentar essa pressão e ao longo da sessão você vai aumentando ainda mais. Então, o risco para a pessoa é muito maior do que o benefício que ela vai ter depois. Ou seja, tem que estar controlada. E o hipertenso, ele, na maioria dos casos, ele tem aquele enfraquecimento da artéria, que se chama aneurismas. E ao longo do tempo esses aneurismas vão aumentando. Então, é extremamente importante que você leve em consideração essa pressão arterial inicial, o exercício, para você não correr o risco de ter um rompimento com um pico de pressão. Por exemplo, na academia, é muito comum as pessoas chegarem fazendo exercício de força e às vezes pegar uma força muito grande, onde você vai ter um pico de pressão muito alto e quando não acompanhada essa pressão no tempo, não medida, não sabendo quanto está essa pressão inicial, o risco de romper essa artéria é muito grande. E rompeu, hemorragia, infarto e aí todos os problemas que pode gerar como consequência o exercício. Então assim, é dosar o risco e o benefício. Tem que tomar o cuidado, sempre tomar a medicação, nunca deixar de tomar a medicação, o acompanhamento do médico tem que estar do lado, enfim, e ter o benefício do exercício quando necessário. E também dá para se considerar o tipo de atividade escolhida. Se a pessoa, de repente, não quer fazer uma atividade que seja de grande intensidade, pegar alguma coisa que seja um pouco mais leve. Exatamente. Mas não usar isso como desculpa para não fazer. Exatamente. Até no dia que a pessoa está descontrolada, a pressão, se ela chegar na hora do exercício, ver que a pressão está alterada, não vai poder fazer atividade aeróbica, faz um relaxamento, um alongamento passivo. Enfim, isso vai diminuir a atividade nervosa simpática, aquele mecanismo que altera a frequência cardíaca, que altera a pressão nos vasos, vai fazer ela relaxar e, consequentemente, também diminuir a pressão arterial dela. Então, assim, o exercício, sabendo empregar o modelo correto na hora correta, ele sempre vai trazer benefício para essa população. No caso de crianças ou idosos que têm agenda um pouco mais livre, digamos assim, ou mais adaptável, algum horário que seria preferencial para a escolha dessa prática da atividade física? Eu volto a bater na tecla. Eu acho que o exercício tem que ser feito na hora em que a pessoa se sinta melhor. Normalmente o idoso ele gosta de praticar de manhã. E eu acredito que seja o melhor horário para ele também. O idoso normalmente acorda mais cedo, ele tem essa disposição mais cedo. Então, inclusive ele consegue fugir do sol, enfim, pelo horário ser mais cedo, e fugir já do cansaço que a rotina dele pode causar e no final do dia já está mais desgastado pelo exercício. Eu aconselharia fazer de manhã. A criança, na hora que ela sentir mais necessidade. Normalmente a criança em fase de crescimento também tem um sono mais prolongado, de manhã elas ficam mais preguiçosas, não conseguem estar totalmente acordar dispostas. Tão cedo. Preferir para fazer à tarde, preferencialmente à tarde o exercício, que eu acho que vai ter os melhores benefícios. Ela vai conseguir curtir mais, ter mais prazer na atividade. O que importa é que todo mundo faça, independente da idade, da fase da vida, se tem alguma doença, se não tem, pela prevenção, a gente tem que dar um jeito de colocar atividade física na nossa agenda. E sempre tem como. Basta se agendar, fazer certinho ali, procurar o seu horário disponível, que você sempre encontra um horário que você possa introduzir atividade na sua rotina. Viu só? Sempre tem como. Vamos pensar melhor na nossa agenda e garantir sempre esse tempo de saúde. Porque não é simplesmente uma atividade física para os outros, é para a gente. O nosso corpo é que agradece, a nossa saúde é que vai ser melhor sempre e realmente o nosso bem-estar é que vai estar garantido por muito e muito tempo. A gente agradece muito ao educador físico, Fábio Medina, por compartilhar com a gente essas informações. Volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Quando necessitar, a gente está aqui também para ajudar e trazer um pouco de conhecimento que a gente tem tido em questão de laboratórios, de estudos, na prática também, trazer um pouco para compartilhar com o pessoal. A informação de qualidade é um caminho de saúde também. A gente tem que saber quais são as melhores escolhas, as melhores opções mais saudáveis para a nossa vida e é isso que a gente procura aqui no nosso programa. Estamos encerrando agora este assunto, convidando você a permanecer com a gente aqui na Boa Vontade TV. Voltamos já já.